Hoje, a moda dos campeões do UFC é totalmente diferente de 10 anos atrás. Hoje em dia, o campeão mal termina de vestir o cinturão e já tá pensando no segundo título, já quer se tornar duplo campeão. Diferente de antigamente, onde o foco era estabelecer um verdadeiro reinado, defender seu cinturão o máximo de vezes possível. Mas onde estão os bons e velhos costumes que costumávamos ver? Quem foram os campeões mais dominantes da história do UFC? Aqueles que mais defenderam seus cinturões? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, e talvez isso te inspire a se tornar um campeão dominante no UFC. Mas caso você não tenha aspiração para ser um campeão dominante do UFC, você pode voltar seus esforços para dominar os 7 mares. Porque esse vídeo é patrocinado pelo World of Warships, um jogo de batalha naval gratuito disponível para PC e consoles. Inclusive eu já baixei ali no meu Play 5, mas vocês também podem baixar no Xbox também. E assim, eu sou um cara que aprecio muito o realismo nos jogos, os gráficos, a fidelidade, e no World of Warships você tem simplesmente os melhores gráficos da categoria, com mais de 40 mapas com clima dinâmico e que ainda recebem atualização de texturas e águas extremamente realistas, que bate de frente com os melhores jogos da geração atual. Os navios também são fiéis aos que foram utilizados na vida real. Eles foram projetados com base em documentos históricos e plantas reais da primeira metade do século XX. É a melhor simulação de batalhas navais e ainda contam com vários tipos de navios: os encoraçados, os contra-torpedeiros, os cruzadores multifuncionais, submarinos sorrateiros e até os porta-aviões. E todo mês o jogo recebe atualizações, novas missões, novos cosméticos, novos navios, novas nações. Sempre vai ter novas experiências de jogo nas arenas 12 vs 12. E lembrando que você tanto pode jogar em um grupo com seus amigos ou ser um lobo solitário. O jogo também possui uma comunidade bem ativa e tem a possibilidade de você entrar em clãs. E de vez em quando o jogo também recebe uns convidados especiais, como foi o caso nas colaborações com Godzilla contra Kong, Transformers e até o Popeye apareceu no jogo. Então pessoal, já baixa o jogo agora, o link vai estar aí na descrição, e utiliza o código BRAVO, que vai te dar logo no início do jogo um pacote absurdo: 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos, 7 dias de conta premium e até um navio. Então você não vai começar na estaca zero, você já vai começar bem avançado. Então é isso pessoal, link na descrição, venha jogar comigo World of Warships, tem disponível tanto para console como também para PC. Dado o aviso pessoal, vamos começar a falar agora dos campeões mais dominantes da história do UFC. Número 7, Ronda Rousey. Só um detalhe, eu decidi fazer um top 7 porque os nomes, a quantidade de campeões que defenderam seu cinturão 5, 4, 3 vezes, é muita gente empatada. Para vocês terem noção, tem 7 campeões na história do UFC que defenderam seu cinturão 5 vezes. E tem 11 que defenderam seu cinturão 3 vezes. Então para ficar uma lista mais seletiva, para evitar empates, eu decidi começar pela Ronda Rousey. E vamos lá, muita gente perdeu respeito por ela, pela forma como foi a reta final da carreira dela, como ela lidou com as derrotas, mas o fato é que ela é a pioneira do MMA feminino, e foi sim uma das campeãs mais dominantes que o UFC já teve. Ronda era campeã peso galo do Strikeforce e foi promovida a campeã do UFC depois da fusão entre as duas organizações. E durante 3 anos como campeã, ela defendeu o título 6 vezes consecutivas, todas por nocaute ou finalização e 5 no primeiro round. E lembrando, essa lista vai ser baseada em números. Quem conseguiu defender o cinturão mais vezes consecutivamente, sem interrupção. E durante muitos anos, a Ronda Rousey foi a campeã feminina que mais defendeu seu cinturão de forma consecutiva. 6 defesas foi o recorde durante muito tempo, até que surgiu uma nova rainha. Número 6, Valentina Shevchenko. A Valentina também começou sua carreira no peso galo, mesma categoria da Ronda Rousey. Mas com o tempo ela percebeu que o seu tamanho não era exatamente compatível com essa linha de peso. Para piorar, ela já tinha perdido 2 vezes para a então campeã Amanda Nunes. Mas com a abertura da nova categoria dos moscas, que fica logo abaixo do peso galo, a quirguistanesa encontrou seu verdadeiro lar, se tornando campeã em dezembro de 2018 e defendendo seu cinturão 7 vezes consecutivas, ultrapassando a marca da Ronda Rousey em categorias femininas. E pessoal, não só pelos números, mas pelas atuações em si, a Valentina foi uma das campeãs mais dominantes que o UFC já teve. Durante muitos anos ela estava muito à frente da categoria, parecia que ela não tinha concorrência. Mas depois de alguns anos, o seu jogo foi ficando cada vez mais manjado, ela estava sempre em evidência, então dava muito tempo das adversárias estudarem o estilo dela, e aí com o passar dos anos ela foi ficando cada vez menos dominante. Deu pra ver que as adversárias, as desafiantes, estavam chegando cada vez mais perto, até que finalmente em 2023 ela foi batida pela mexicana Alexa Grasso,
que hoje segue como campeã da divisão. Número 5, José Aldo. Em números, o José Aldo, ex-campeão peso-pena do UFC, aliás, bicampeão peso-pena do UFC, tá empatado com a Valentina, são 7 defesas de título consecutivas. Mas como critério de desempate, eu coloquei o Aldo na frente por causa de 2 pontos que precisam ser mencionados. Entre 2009 e 2010, o Aldo era campeão do WEC, organização que foi comprada pelo Ultimate, e com a compra houve a fusão das duas organizações, e o Aldo automaticamente passou a ser campeão peso-pena do UFC. Mas antes disso, ele já tinha defendido seu cinturão do WEC 2 vezes. Sendo assim, no total, Aldo teria 9 defesas de cinturão, 7 do UFC e 2 do WEC. Bom, mas oficialmente, como a gente tá falando de UFC, eles só consideram os seus números. Então, oficialmente, o Aldo tem 7 defesas de cinturão consecutivas. E outro ponto também que eu coloquei ele na frente da Valentina é que mesmo depois da derrota pro Conor McGregor, ele conseguiu recuperar seu título, diferente da kirguistanesa. Número 4, Jon Jones. Vamos lá, o grande reinado do Jon Jones aconteceu nos meio pesados, onde ele foi campeão 2 vezes. Aliás, 3 se a gente contar aquele cinturão interino em 2016. Mas como nessa lista a gente está destacando quem defendeu o cinturão mais vezes consecutivamente, a gente só vai falar do primeiro reinado do Jon Jones, que foi quando ele defendeu seu cinturão 8 vezes consecutivas entre 2011 e abril de 2015, até ele ser preso e perder seu cinturão por causa disso. Depois, claro, ele voltou a ser campeão dos meio pesados e defendeu o título mais 3 vezes. No total, foram 11 defesas de cinturão, mas de forma consecutiva, o Jones defendeu o cinturão 8 vezes, esse foi o máximo. E também foi o 4º reinado mais dominante da história do UFC. E na minha opinião, foi o mais prestigiado, porque nesse reinado de 8 defesas de cinturão, o Jon Jones bateu 7 ex-campeões do UFC. Nenhum outro reinado em feminino, masculino, em toda a história do UFC, teve tanto ex-campeão abatido. Por isso, esse reinado do Jon Jones, apesar de não ser o primeiro lugar, pode ter sido o mais prestigiado. Número 3, Georges St-Pierre. Para muitos, o Georges St-Pierre foi o maior lutador de todos os tempos. Ele que foi bicampeão dos meio-médios, campeão interino dos meio-médios e finalizou sua carreira como campeão peso-médio. Mas o reinado mais dominante do GSP aconteceu no seu auge, entre 2008 e 2013, quando ele foi campeão dos meio-médios e defendeu o cinturão 9 vezes consecutivas, batendo 5 ex-campeões do UFC e 1 ex-campeão do Strikeforce. Muita gente não gostava do GSP como campeão porque as lutas dele eram meio paradas. Na verdade, das 9 defesas de título, 8 foram vitórias por decisão. Ele era muito pragmático, lutava com o livro de regras debaixo do braço, não se arriscava muito. Se você era bom em pé, ele ia te derrubar. Se você era bom no chão, ele ia fazer jab direto, soco Superman durante 25 minutos. Ainda assim, foram 5 anos e 9 defesas de cinturão e ninguém conseguiu tirar o título do cara. Ele se aposentou como campeão da categoria. Número 2, Anderson Silva. Até hoje, o Anderson Silva foi o lutador que passou mais tempo seguido como o campeão do UFC. 2.457 dias, praticamente 7 anos seguidos, onde ele defendeu seu cinturão 10 vezes seguidas, batendo 2 ex-campeões do UFC e 2 ex-campeões do Strikeforce. E foi talvez o reinado mais empolgante de toda a história do UFC, já que dessas 10 defesas de título, 8 foram pela via rápida, nocaute ou finalização. E ainda tem um pequeno detalhe, porque naquela que seria a primeira defesa de título do Anderson, contra o Travis Luther, não foi contabilizada oficialmente porque o Luther não bateu o peso, sendo assim não contou como defesa de cinturão. Se o Luther tivesse batido o peso, Anderson hoje teria 11 defesas de título consecutivas. Mas não foi o caso, ainda assim Anderson passou com o recorde de mais defesas consecutivas durante vários anos, até que o seu recorde foi finalmente quebrado pelo número 1 da lista. E esse número 1 é o Demetrious Johnson. Demetrious Johnson foi o primeiro campeão peso-mosca da história do UFC, e durante muitos anos foi o único. Ele é o verdadeiro caso de bom até demais. Ele estava muito à frente da categoria dele. Por causa disso, entre 2012 e 2018, ele defendeu seu título 11 vezes consecutivas, batendo o histórico recorde do Anderson Silva. O problema é que o peso mosca é a categoria masculina menos competitiva, menos populosa do UFC. Então, em todo esse reinado do Demetrious Johnson, ele só bateu um ex-campeão, que foi o Henry Cejudo, o mesmo cara que tomou o cinturão dele em 2018. Então, assim, apesar do Demetrious Johnson ser um grande lutador e ser considerado até pelo Joe Rogan como talvez o melhor lutador de artes marciais mistas
da história, eu acho que dá pra dizer que, apesar de ser em números o líder, ele foi o menos prestigiado, porque não tinha tanta competição assim. Ainda assim, o recorde é dele, agora são 11 defesas de cinturão seguidas. Vamos ver então se alguém vai conseguir bater isso algum dia. Bom, pessoal, eu passei os números, mas na opinião de vocês, qual foi o reinado mais dominante da história do UFC? Foi o do Jon Jones, que bateu mais ex-campeões? Foi do Anderson Silva, que tinha mais vitórias pela via rápida? Ou talvez o Georges St-Pierre, que foi mais dominante? Bom, deixa aí sua opinião nos comentários para a gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.